A paz do Senhor a toda a igreja aqui presente, a paz do Senhor aos nossos amados irmãos que estão aí fora, nas redes sociais. Aqueles que não me conhecem, eu sou o presbítero Moisés Cavalcante, faço cultos regulares no meu lar e aos domingos transmitimos ao vivo para todos vocês. Muitos aí do outro lado já me conhecem, mas muitos aí também não me conhecem. Então por isso que toda semana, irmãos, eu me apresento a vocês. E muitas das vezes eu peço até perdão, porque a palavra de Deus ela nos confronta a todo momento. E muitas das vezes as pessoas que estão aí do outro lado podem se sentir magoadas. Então eu peço perdão se algum dia eu magoei um de vocês aí. Não foi propósito, mas a palavra de Deus, ela muitas das vezes, ela nos confronta ao nosso próprio ego, nosso próprio íntimo. Amém, meus irmãos? Sejam todos bem-vindos. Eu quero agradecer a todos vocês que todas as semanas estão presentes conosco. Eu sei que muitos de vocês não nos assistem todo o nosso culto. Mas o nosso culto, ele é proporcional para isso. Não é para as pessoas assistir todo o culto, mas aquele pedaço que você assiste, eu creio em Deus pela fé, que é o necessário para curar a tua alma. Eu acredito que se Deus colocou você aí nesta noite para ouvir um pedaço do nosso culto, uma parte do nosso culto, Deus está trabalhando grandemente na sua vida aí do outro lado. Amém? E eu peço a cada um de vocês que neste momento esqueçam todos os seus problemas, esqueçam todas as suas dificuldades e tentem se aproximar e se conectar a Deus através dos nossos cânticos, dos nossos louvores. E nós iremos agora começar os nossos louvores e posteriormente daremos oportunidades. E todos vocês que estão aí do outro lado, que tiverem sentido um dia no coração de estar presente aqui conosco, serão todos bem-vindos e serão acalorados com os nossos abraços e o calor que existe aqui neste lugar. Primeiramente a união divina, através do Santo Espírito de Deus. E depois a nossa união, a nossa comunhão com os nossos familiares e irmãos que estão aqui presentes. Sejam todos bem-vindos e a igreja que está aqui na nossa casa saúda todos os irmãos da internet com a santa paz do Senhor. Sejam Amém. todos bem-vindos e se sintam abraçados por nossa igreja que está aqui na nossa casa, no Parque São Rafael. Amém? Vamos louvar a Deus, em nome de Jesus, né, irmãos? A gente está na comunhão com Deus. Pode se sentar todos. Glória seja dada ao Altíssimo Deus, grande Deus Adonai, grande Filho Jesus e Espírito Santo de Deus. Louvado seja a Trindade de Deus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. É maravilhoso nós estarmos reunidos, irmãos, em comum, de louvar a Deus, de fazer as coisas em prol de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado, não o nosso. Nós nunca estamos aqui, irmãos, para ganhar monetização das redes sociais. Vocês nunca vão ver a gente pedir aqui Pix, nem dízimo, que não acreditamos nessas coisas. Somos independentes, porém temos liberdade de falar do amor de Deus. Tudo aquilo que o Senhor Jesus coloca nos nossos corações, nós viemos aqui explanar com os irmãos. Porque aqui na nossa casa, na nossa igreja, nós temos essa liberdade. E é algo maravilhoso, irmãos, porque a palavra de Deus diz assim: se Deus é Espírito, aonde está o Espírito de Deus? O Espírito de Deus está aonde há liberdade. E se você não pode pegar a sua Bíblia, nos seus 66 livros da Bíblia Sagrada, e abrir em qualquer lugar e explanar a vontade de Deus aonde você está se reunindo, abra o seu olho. Porque a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, está para nos ensinar, nos corrigir e nos exaltar. Toda a palavra de Deus é apta para tudo isso. E não há palavra errada ou palavra inconveniente, mas a palavra do Senhor a todo tempo nos corrige e nos confronta. Este Evangelho, e só assim seremos lapidados pela sua palavra, a termos o ingresso para entrar no reino de Deus. Este reino de Deus que será conquistado através de esforço pessoal de cada um de nós, através de obediência às Escrituras Sagradas. Não ache que você bater no cartão na onde você está congregando, ou você dizimando,
ou você fazendo a vontade do seu ministério, você irá ter um salvo-conduto para o céu. O seu salvo-conduto para o céu, meus irmãos amados, é estar em obediência ao Jesus Cristo que morreu por mim e por você. Amém? As oportunidades estão abertas. A nossa irmã Patrícia vai dar uma saudação. Fique à vontade. Quero saudar aos irmãos que estão aqui e os da internet com a paz do Senhor. Amém. Fazer uma breve reflexão. Queria deixar uma pergunta aqui para durante o dia, durante a semana, os irmãos ficarem pensando e analisando. Qual o evangelho vos foi apresentado? Porque a cada um de nós foi apresentado um evangelho. Qual foi o evangelho? Qual é o evangelho que você aprendeu, que você ouviu? O da prosperidade, de grande bênção, de que se você pagar o seu dízimo, Deus vai ter obrigação de te dar o dobro, de você ter casa, ter carro, ter dinheiro. Hoje em dia é muito comum nas igrejas terem esse tipo de evangelho. Você já parou para pensar em qual foi o último culto que falaram para você, os ministros, que você tem que se arrepender para ter a sua salvação? Todos os dias nós temos que nos arrepender. O evangelho de Jesus é arrependimento. Arrependimento dos nossos pecados, porque todos os dias nós pecamos. Todos os dias, até mesmo sem perceber. E aí, esse evangelho que foi apresentado, estou pedindo para os irmãos meditar quando for às suas igrejas. Aqui a gente não prega sobre mal, que você não congregue. A gente prega o que Jesus prega, o que o evangelho prega é que você pense, que você tenha discernimento. Quando Jesus veio à terra, ele falou o que se dizem hoje do evangelho? Não. Se você ler as escrituras, não tem nada disso lá. Apóstolo Pedro, que já era apóstolo nesse momento, certa vez passando por uma porta formosa, a porta do templo, que eles ficavam no cenáculo pregando, Atos 3,6, ele disse para um certo homem: eu não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Aleluia, verdade, Jesus. Ele deu a cura para aquele homem. Jesus, ele veio trazer esperança, fé, cura, libertação. Verdade. Mas para isso a gente tem que se arrepender. Jesus morreu pelos nossos pecados. A única coisa que a gente tem que fazer é nos arrepender dos nossos pecados. Aleluia, verdade. Qual foi a última vez que disseram para você que você precisa se arrepender? Verdade. Não, hoje em dia o que se diz é que você tem que manter uma assiduidade no local e que você tem que pagar uma certa quantia nesse local. Eu acho que você tem que contribuir onde você vai. Mas dizer para você que se você não pagar o dízimo você não tem a salvação, esse não é o evangelho de Jesus. Verdade. E Paulo disse: se alguém vier trazer vocês algum evangelho que não seja esse, que seja anátema, quer dizer amaldiçoado. Verdade. É maldição. Então, se não é o evangelho de Jesus, então não sei de quem é, mas não é do reino. Houve um tempo, meus irmãos, quando eu ainda não tinha a conectividade que eu tenho hoje com o Espírito Santo, que ele não vivia dentro de mim, que ele não me guiava, que ele não me dava discernimento, que eu era como aquela mulher cananeia, que comia migalha das mesas que caíam dos seus filhos, Aleluia. dos cachorrinhos. Oh, glória. E eu me sentia satisfeita de ser a cachorrinha. Essa mulher falou para Jesus, Jesus falou aquilo para aquela mulher, ele não estava ofendendo ela, porque quando ele estava em vida, ele ainda era judeu, ele estava trazendo o evangelho para o judeu, ele não tinha morrido. Então o seu testamento, o que ele estava pregando ainda não estava valendo para nós. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E Jesus, após a morte, ele nos trouxe a salvação. Aleluia, verdade. E nos veio trazer a oportunidade de voltar a ser amigos de Deus. Então, mas naquela feita, não era a hora ainda daquela mulher cananeia. E Jesus falou, não é lícito o pai de família deitar o pão para os cachorrinhos. Ela disse, mas também das migalhas que caem sobre a mesa, vivem os cachorrinhos. Aleluia, verdade. E eu me senti durante muito tempo, essa mulher que comia das migalhas, me senti
o cachorrinho e eu não entendia. E o Espírito Santo, uma vez, quando eu fui batizada, eu fui selada pelo Espírito Santo. Hoje, eu não me sinto mais cachorrinho. Eu me sinto a herdeira do reino. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Então, o que se prega aqui nesse canal, nessa live, nesta casa, nesta família, não é contra nenhuma denominação. É simplesmente que Jesus disse para aquela mulher no poço: haverá tempo em que Deus Pai procura os que o adorem em espírito e em verdade. Não no poço de Jacó, nem em Jerusalém, nem na Porta Formosa e nem nenhuma denominação que você vai. Não é isso que vai te salvar. É o que está dentro do seu coração. Como você adora a Deus. Aleluia, então, Jesus. qual é o evangelho você está seguindo? Qual é o evangelho que você está seguindo? Porque se de uma hora para outra explodiu uma coisa, sabe? Que nós sabemos o que é, uma proibição de você não poder ir para a igreja. Você consegue congregar e ter Jesus dentro do seu lar? Oh, glória, é verdade. Você leva Jesus para o seu lar todos os dias? Você tem comunhão com o Espírito Santo quando você está lavando a louça, quando você está lavando a roupa todos os dias? Independente de se você pode congregar, mas você tem que trazer o Espírito Santo de Jesus para a sua casa, para o seu trabalho. As pessoas têm que olhar para você e dizer: eu sinto Deus nessa pessoa. Essa pessoa é transformada porque ela não faz as coisas que os outros fazem. E não é porque você quer ser melhor, é porque você não quer ofender o Pai. Um discípulo faz outro discípulo. Sim, se você está recebendo o evangelho errado, você está fazendo discípulos de evangelhos errados. Sim, verdade. Você vai fazer discípulos de evangelho da prosperidade, da bênção, de que casa. Você quer ter casa, você trabalha. Trabalha e economiza, trabalha e economiza, economiza e trabalha, que lá na frente você vai ter fruto. E Deus vai te abençoar se você obedecer o que está escrito nesse livro. Oh, glória. Se você obedecer o que está escrito nesse livro, você vai ter todas as prosperidades. Jesus não prometeu nada disso. Ele disse que se você passar por um momento ruim, eu vou passar com você. O seu jugo dá para mim que eu levo. Porque para mim é leve. Jesus disse isso no seu evangelho. Então tudo isso que eu estou falando aqui do evangelho não está falando nada aqui se você servir a Deus, se for para a igreja. Quantas vezes eu ouvi pessoas falando: vou para a igreja receber a bênção? Não. Quando nós cultuamos aqui, nós estamos agradecendo a Deus pela semana que Ele nos permaneceu, que Ele nos deu mais uma semana. Que nós acordamos, que nós temos comida, que nós não passamos necessidade, nós não passamos frio porque temos uma casa quentinha. É agradecimento pela salvação que Jesus nos deu na cruz. Para finalizar, porque eu não quero atrapalhar a pregação do pastor, mas já predizendo o que a gente sempre está falando, o que ele sempre está falando no canal. Leve Jesus, leve o Espírito Santo para a sua casa, para o seu trabalho, para onde você vai. Não entregue a sua salvação a terceiros. Não terceirize. Hoje em dia estamos terceirizando a criação de filhos. As mulheres terceirizam a criação de filhos. Quantas mulheres hoje pagam para outras mulheres olhar e elas olham o filho de outras pessoas? Não estou criticando isso. Eu acho que a mulher tem que trabalhar sim. Só que Deus sempre me deu direção. A partir do momento que eu aceitei Jesus, Jesus começou a me dar direção de como cuidar dos meus filhos. E nunca faltou nada. Graças a Deus. Fui muito criticada, até hoje sou criticada, porque o feminismo está dentro da igreja. Não queria entrar nesse mérito, mas o Espírito Santo está mandando falar. O feminismo está dentro da igreja. Meio que sorrateiro. A mulher, ela quer sobressair tudo. A mulher, ela quer Aleluia, passar acima de tudo. Como lá no Jardim do Éden, Satanás falou para ela: você comer da árvore, não vai acontecer nada com você. Você só vai ser como Deus. É isso que nós queremos. Isso está no nosso DNA, isso eu estou falando para mim. Todos os dias eu tenho que matar a Eva que cresce aqui. Você pode, eu falo, não posso, porque Jesus morreu por mim na cruz e não foi para isso que ele morreu por mim na cruz. Aleluia, Jesus. Todos os dias eu tenho que matar a Eva e mandar a serpente para o inferno. Fala, Jesus. Todos os dias a serpente vem e quer. Você pode, você deve, não. Porque se eu fizer isso, eu não tenho Jesus como meu remidor. Jesus é meu remidor. É Ele que me redime. Não importa se eu estou sendo injustiçada no momento, é Ele que me redime. Mas para Ele me redimir, eu tenho que obedecer como Ruth obedeceu a sua nora.
no e-book. Quem tiver curiosidade, a mulher que tiver curiosidade, toda mulher deveria ler o livro de Ruth. É uma lição para nós. É uma lição de como Deus, de como Jesus quer cuidar de nós. É uma lição de como Deus tem para nós o melhor. Deus não quer que a gente se sobrecarregue. Deus não quer que a gente faça coisas que não é da gente fazer. Porque Deus deu ombros largos para o meu esposo. Vem cá, meu esposo. Vem cá participar. Olha o tamanho do ombro do meu esposo. É o Espírito Santo que está mandando eu fazer isso. Olha o tamanho das costas dele. Eu não consigo carregar o fardo que ele carrega. E por que eu vou querer carregar? Eu não consigo carregar o fardo que o meu esposo carrega. Eu não consigo ter as decisões que ele toma, que muitas das vezes eu acho que é injusta para com meus filhos, porque eu sou como uma galinha que quero andar com eles como um pintinho embaixo de mim, mas ele está certo, porque ele traz a correção de Deus. E aí eu percebo, o Espírito Santo agiu nas mãos do meu esposo e trouxe a correção. Que no momento, eu como mãe, não achei correto. Achei injusta, chorei. O que está fazendo com meus meninos? Mas depois eu vejo, está certo. Mãe, mulher não tem estrutura. A mulher não tem estrutura para cuidar de certas coisas, porque Deus não fez a gente para isso. Nós somos diferentes, mas nos completamos. Ele tem a força, eu tenho a fragilidade, eu tenho o carinho, o amor, mas ele tem a autoridade. Então, eu e ele juntos nos completamos para cuidar de uma família. E é assim que Deus nos fez. Eu não sou menor que ele, nem ele é maior que eu. Só que Deus, nós, hoje em dia, o que mais se prega, nós somos iguais. Não somos iguais. Somos diferentes, de maneiras diferentes, e se completamos. Eu não vivo sem meu esposo. Eu não imagino a minha vida sem ele. E eu tenho certeza que ele também é a mesma coisa. Então, um completa o outro. Aqui não tem rivalidade. Porque ele tem a parte dele e eu tenho a minha. É isso que o Espírito Santo quer dizer. Algumas coisas daqui eu não ia falar, o Espírito Santo que me impulsionou a dizer. Tanto a parte das mulheres, não era isso que eu estava dizendo. O inicial era, qual evangelho vos foi apresentado? Se foi um evangelho diferente desse, sinto muito, não é o evangelho de Jesus. Mas você tem a oportunidade de retornar para o evangelho de Jesus lendo a Bíblia. Pedindo discernimento do Espírito Santo, pedindo fé. Houve um tempo que eu dormia morrendo de fé e acordava sem fé nenhuma. Hoje, se Deus ficar sem falar comigo meses, eu creio que ele morreu, que Jesus morreu por mim na cruz e que o Espírito Santo está cuidando de mim. Eu não preciso que o céu se abra. Porque o Espírito Santo já me selou e ele já me deu a certeza da herança em Deus. Para finalizar, qual evangelho vos foi apresentado? Pense nessa semana. Qual evangelho eu estou ouvindo? Porque ainda dá tempo de retornar para o caminho e pegar a trilha correta. Eu quero agradecer o Amém. Amém. Deus seja louvado na vida da irmã Patrícia e que ela possa ter mais oportunidades como esta. Irmãos, é uma bênção ouvir pessoas diferentes, né? E que possam contribuir com coisas que muitas das vezes Deus, irmãos, ele usa cada um de nós como uma ferramenta específica. Cada um de nós temos algo para oferecer para Deus em nosso comportamento para ajudar outras pessoas. Jamais um homem falando de algo assim como ela falou soaria aos ouvidos de muitas mulheres aí do outro lado como algo meio machista, mas ela falando se torna algo mais agradável aos ouvidos, principalmente das mulheres. E é uma bênção de Deus que a irmã Patrícia falou algo assim nesse sentido, que Deus possa ser louvado nas palavras e que algumas aí do outro lado possam ter ouvido essas palavras e o Espírito Santo levar cura aos seus corações. Porque, irmãos, muitas das vezes colocamos expectativas em pessoas. E eu sempre falo, quando essas pessoas nos decepcionam, errado não é a pessoa, mas errado você que colocou as suas expectativas que você deveria colocar somente em Deus, num ser humano. E nós estamos sujeitos a erros, a enganações, aos sentimentos,
Todos nós somos assim. Muitas das vezes, muitas instituições levam as pessoas a ter uma reflexão do reino de Deus, não Jesus como cabeça, mas assim a instituição. E aí estão ali naquele lugar, e muitas das vezes são decepcionados, e as feridas se abrem. E as feridas emocionais são abertas dessas pessoas. E para fechar, é muito difícil, irmãos. Muito difícil. Que Deus seja louvado na vida da irmã Patrícia. Irmãos, hoje eu queria falar um pouquinho aos irmãos. Tem um pouco tempo aí, mas eu vou querer explanar uma coisa para os irmãos. Você confia 100% em quem, irmãos? Você confia, os jovens confiam 100% nos seus pais, os namorados confiam 100% nas namoradas, as esposas confiam 100% nos esposos. Aí a Bíblia fala assim, maldito o homem que confia no homem. Existe uma linha de interpretação teológica que fala, não é nesse sentido. Mas a Bíblia é específica. Quando ela fala que nós não devemos confiar 100% no ser humano. Porque o ser humano, irmãos, ele está sujeito a emoções. E essas emoções podem superar as nossas expectativas. Nós confiamos 100% naquelas pessoas, um amigo, que muitas das vezes nós temos aquela pessoa em autoestima. E de repente, aquele amigo nos trai. Ou ele simplesmente mostra uma face que nós não conhecíamos. Ele sempre foi aquela pessoa, mas com o nosso amor e dedicação àquela pessoa, nós não conseguimos enxergar aquilo naquela pessoa. E de repente aquela pessoa se mostra ser uma pessoa diferente daquilo que a gente imaginava, e sofremos com isso. E é isso que nós queremos falar esta noite. A cura da alma, irmãos. As feridas emocionais que são abertas durante a vida das pessoas. E existem muitas pessoas que cada ser humano, ele reage de uma forma diferente. Existem pessoas que não quer mais, que não acreditam mais no ser humano. Que pode vir uma velhinha de cabelinho branco pedir R$1 para falar, olha, eu tô aqui, eu não sei quanto que tá a passagem hoje. R$5,90. Ô moço, eu tenho R$5 aqui, você podia me arrumar 90 centavos para complementar a minha passagem para ir embora para casa, que eu perdi meus dinheirinhos, minhas moedas. Aí o cara fala assim, né, é fraude. Porque não acredita mais no ser humano, irmãos. Nós não podemos agir assim. Porque as pessoas estão aí. Se você não for confiar nas pessoas, como que você vai viver no mundo? Nós precisamos confiar nas pessoas. Mas nós não podemos, irmãos, o que eu quero dizer aqui, confiar e depositar as nossas expectativas 100% nessas pessoas. Porque se elas nos traírem, elas não são erradas, porque elas são humanas. Nós que somos errados de colocarmos as nossas expectativas 100% nessas pessoas. Abra as Bíblias de vocês, irmãos, o Salmo 37, Salmo 37, versículo 5, apenas. Toda semana eu falo aqui, irmãos, façam como os bereanos da cidade de Bereia, não terceirizem a sua salvação. Paulo e Silas pregavam o Evangelho em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. E os bereanos ouviam atentamente a pregação daqueles homens de Deus, mas depois eles iam lá e verificavam se aquelas palavras continham no livro da vida. E isso você tem que fazer. Jesus chamou apóstolos e no meio deles havia um que desconfiava de tudo. Tomé. Por que Jesus chamou um homem que tinha no seu coração as dúvidas? Porque nós seres humanos, nós temos que ter a nossa fé, mas temos sempre que ter as dúvidas. E as dúvidas nos levam a questionar determinadas coisas. Nunca, simplesmente, cegamente, colocarmos as nossas salvações nas mãos de outras pessoas. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Salmo 37, versículo 5. Irmãos, vamos fracionar esse versículo em 3 partes. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor significa colocar diante deles os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas preocupações, as decisões, até mesmo as nossas dores. E reconhecer
que nós não somos capazes de controlar tudo. E que precisamos da direção divina. Não é desistir de caminhar, mas caminhar sob a orientação de Deus. Aleluia. Nós precisamos disso, irmãos. Muitas das vezes você entra num coletivo e você não sabe quem está dirigindo aquele coletivo. Simplesmente você entra num avião, você não sabe como foi o dia daquele piloto. Tem até uma pessoa que falou assim: eu não ando de avião. Aí a pessoa perguntou: por que você não anda de avião? Você tem medo de ser a sua hora? Ele disse: não, meu medo não é de ser a minha hora aquele dia, mas se for a hora do piloto, eu estou lá no meio, vou morrer junto. Então muitas das vezes, irmãos, nós depositamos as nossas confianças nas mãos de seres humanos que são levados a erros, que cometem erros, que têm emoções. Muitas das vezes você está com um problema no seu coração, você vai até o médico, é feito alguns exames, o médico fala assim: você tem que operar seu coração. Você vai sem questionar, deita numa mesa, ele abre seu peito, tira o seu coração para fora e depois coloca lá de novo. Olha que confiança. E muitas das vezes Deus fala para você, o Criador dos céus, os Criador da terra, o ser celestial, onde toda a plenitude de poder fala assim: olha, confia em mim. E muitas das vezes nós questionamos, muitas das vezes nós não depositamos a nossa fé, nós não entregamos os nossos caminhos nas mãos do Criador. Glória a Deus, aleluia. O único que jamais, irmãos, as suas expectativas que você coloca em Deus, Deus vai te trair, ou Ele vai fazer com que você se decepcione. Jamais. Muitas das vezes, irmãos, nós temos amigos, nós temos pessoas que nós colocamos em autoestima. Muitas das vezes, nós acreditamos tanto nessa pessoa, cegamente, que muitas das vezes nós fazemos coisas até que são contrárias aos nossos próprios entendimentos, para alegrar essa pessoa, mas nós não fazemos isso para com Deus. Jesus fala assim no Evangelho: aquele que me ama, faz a vontade do meu Pai, e se ele faz a vontade do meu Pai o amará, e eu o amarei, porque ele faz a vontade do meu Pai, e eu me manifestarei a ele, e me revelarei a ele. E muitas das vezes você está dentro de uma instituição, de uma igreja, e você não tem entendimento, às vezes você não tem compreensão do Evangelho. E muitas das vezes é porque você não entrega os seus caminhos nas mãos de Deus. E há necessidade de você entregar os seus caminhos fielmente, de uma forma cega, nas mãos do Criador, porque Ele vai trilhar, Ele vai saber trilhar o seu caminho. Aleluia. Ele vai te dar a direção certa. Muitas das vezes nós queremos fazer as coisas como a própria Bíblia fala, que o homem, ele faz os seus projetos, mas a executar os seus projetos vem de Deus. Muitas das vezes nós fazemos tantos projetos: eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo, eu quero construir numa casa no meio, no alto da colina, mas aí vem Deus e fala: não é isso que eu quero para você. A partir de hoje você vai ser missionário, você nem casa você vai ter uma moradia aqui, uma moradia ali, você vai para um país aqui, porque é Deus que faz, Deus que traz a conclusão das nossas vidas. Porque as nossas vidas estão nas mãos de Deus. É verdade. Confiar nele. Confiar nele. Depois de entregar, vem a confiança. Muitas pessoas entregam suas preocupações a Deus, mas continuam carregando os pesos delas. Assim, irmãos: Senhor, cuida do meu filho. Aí teu filho sai de moto para fazer as coisas, para ir visitar amigo, e eu fico tranquilo, porque eu sei, eu tenho fé suficiente para falar: Senhor, cuida do meu filho. Eu sei que Ele está cuidando, porque isso eu depositei nas mãos do Senhor. Irmãos, se você tem um filho e você fala assim: Senhor, cuida do meu filho, descanse em paz, porque Deus está cuidando do seu filho. Olha isso, irmãos. Confiar é descansar na fidelidade do Senhor, acreditar que Ele sabe o que faz, mesmo quando não entendemos o processo ou não vemos o resultado imediato. Nós temos que acreditar no processo de Deus, irmãos.
Eu cansei de ver mães sofrendo porque alguns filhos estavam nas vidas de devassa nesse mundo, fazendo uso de coisas ruins que os irmãos sabem, naquelas vidas devassa. E a mãe todos os dias orando: Senhor, cuida do meu filho, salva o meu filho. Senhor, cuida do meu filho, salva meu filho. Senhor, arranca essa podridão de dentro do meu filho. Nós temos que acreditar no processo, irmãos, porque Deus ele faz, mas não conforme o nosso entendimento. Ele vai fazer no tempo dele, e o processo ele vai fazer. A minha mãe, irmãos, ela orava por mim todos os dias. Eu no meu trabalho de dificuldade, vivendo possuído por um monte de coisa ruim na rua, mas a minha mãe orava por mim. Infelizmente, irmãos, ela não conseguiu ver como Abraão não viu, como os homens e mulheres que estão na galeria da fé não viram a conclusão de suas fés. Mas a minha mãe orava por mim. Mas o Senhor, que é fiel e justo, um dia ele olhou para mim lá de cima, e através das orações da minha mãe, o Senhor falou assim: esse agora eu vou tocar nesse jovem. E me despertou para o Evangelho. E graças a essas orações, eu vos falo aqui com a palavra de Deus aos vossos ouvidos. Porque deixei a podridão que eu vivia. Não porque eu sou melhor do que hoje os que vivem na podridão, mas porque o Senhor me alcançou com a sua graça. E porque as orações da minha mãe e dos meus familiares por mim encheram as taças de lágrimas que estavam diante de Deus. Aleluia. E muitas das vezes, irmãos, nós acreditamos, nós confiamos, mas nós não queremos o processo de Deus. Muitas das vezes eu já vi homens que viviam nas vidas devassa e acabaram sofrendo, pararam de andar com as suas próprias pernas, viraram paralíticos. Pessoas que andavam, não andam mais. E muitas das vezes, irmãos, Deus, conhecendo o coração de cada um de nós, Ele sabe aonde Ele tem que tocar, porque é Ele que fez o coração dos homens. Ele sabe aonde tocar para que você possa ouvir a voz dEle. E Ele fala, irmãos, e você ouve a voz dEle como eu estou falando aqui para os irmãos esta noite. Faraó houve necessidade de Deus mandar 10 mensagens para ele, as 10 pragas do Egito, para que na última, o coração dele ficou tão temorizado que ele não conseguiu resistir. Muitas das vezes, irmãos, tem pessoas que através de um versículo falam glória a Deus, mas tem pessoas que precisam que o mar vermelho se abra para que ele olhe e fale: eu acredito, mas antes não acreditava. Existe em cada ser humano de um jeito. Então o processo, quem vai determinar é Deus. O tempo, quem vai determinar é Deus. Mas nós temos que acreditar no processo, porque aí existe a confiança. Aleluia! Glorifica este Deus maravilhoso, meu irmão e minha irmã que está aí do outro lado. Porque Deus, Ele tem um processo para a sua família. Aleluia. Ele tem um tempo para a sua família. E Ele vai trazer, e Ele vai limpar, Ele vai purificar esses vasos. E esses vasos que hoje estão para a desonra, um dia se tornarão vasos de honra na mão de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E tudo Ele fará. Se você entrega seu caminho, se você confia no Senhor, aí vem a terceira parte, que é tudo Ele fará. Esta é a promessa para quem entrega e confia. Deus age em favor dos seus filhos. Nem sempre Ele faz exatamente o que desejamos, mas sempre faz o que é melhor segundo a sua vontade. Ele abre portas, Ele fecha caminhos perigosos, Ele fortalece o coração e conduz todas as coisas para os seus propósitos. Como a palavra de Deus fala, que tem propósito para todas as coisas. Todas as coisas que Deus faz nas nossas vidas, existe um propósito, irmãos. Tudo. A palavra de Deus fala que nós que temos um chamado para com Deus, todas as coisas que nos acontecem é para nosso bem. E muitas das vezes
Nós confiamos parcialmente em Deus no nosso caminho. Confiamos nele parcialmente, porque muitas das vezes nós pedimos a Deus, mas não acreditamos no processo. E muitas das vezes, quando ele começa a fazer, ele faz. Muitas das vezes é tardio ao nosso entendimento, porque nós não acreditamos no processo. E nós não entregamos os nossos caminhos 100% na mão de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Entregar e colocar nas mãos de Deus, confiar e descansar nas mãos de Deus. Ele tudo fará, ver Deus agir, estar nas mãos de Deus, não estar nas nossas mãos. Eu sempre costumo falar para minha família, meus irmãos, nunca exija de Deus algo que os homens fazem. E nunca queira que os homens façam algo que só Deus pode fazer. Existe aí uma grande barreira. Existe uma grande barreira. Os homens são limitados, irmãos, mas Deus ilimitado. Tudo Ele pode, irmãos. Todas as coisas são possíveis para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. O centurião encontra Jesus no caminho, indo desesperadamente buscar uma palavra de salvação para o seu servo. Ele, no meio do caminho, ele vê Jesus. E ele se ajoelha na frente de Jesus. Ele fala: mestre, determina uma palavra para meu servo. Ele está muito enfermo. Ele está muito doente. E como Senhor, eu tenho pessoas que me servem. Que eu falo vai e as pessoas vão. Que eu falo vem e as pessoas vêm. E como o Senhor tem vários servos, eu confio na tua palavra. O Senhor não é, a minha casa não é digna de receber você, Senhor. Mas basta a tua palavra dizer para que o meu servo se cure. E eu tenho certeza e fé que ele se curará. Glória a Deus. E Jesus olha para aquele homem, suplicando pela vida do seu servo. Olha para as demais pessoas, aquela grande multidão que está em volta dele, e fala: nem em toda Israel encontrei fé como existe neste homem. Vai, homem, que o teu servo está curado. E ele sai dali a galope, irmãos, correndo desesperado. Quando ele chega na casa dele, o servo dele estava em pé. Estava em cama, acamado, estava em pé. E ele fala para os seus outros servos: que hora que ele ficou bom? E eles falam a hora, que era exatamente a hora que ele falava com Jesus. E é desse jeito que nós temos que confiar em Jesus. É desse jeito que nós temos que colocar a nossa fé em Jesus. Irmãos, muitas pessoas estão sofrendo na vida porque colocam as suas fé em homens. Muitas pessoas estão com feridas emocionais dentro dos seus corações porque colocam expectativas que deveriam colocar somente Deus em pessoas. E muitas das vezes, irmãos, essas pessoas elas não têm culpa de te magoar, meu irmão e minha irmã querida. Mas há necessidade de você seguir adiante. Esta noite eu creio que tem uma cura emocional para a sua vida. Aleluia. Que existe uma cura que Deus vai trazer para essas feridas onde ninguém pode alcançar, somente o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vou te aliviar. Pega o seu jugo, o fardo que você tem, dá para mim carregar, e pega o meu jugo que é leve e suave. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Ele quer te ajudar a carregar a carga. Ele não vai carregar a carga simplesmente sozinho, mas Ele quer te ajudar a carregar a carga. Esse é o diferencial do homem que serve a Deus, que entrega os seus caminhos ao Senhor, e dá o homem que vive a sua vida com o seu próprio conceito. É o homem do mundo, o homem ímpio, que não crê em Deus. Ele passa pelas dificuldades sozinho. Mas graças a Deus, nós temos um Deus que nos ajuda, nos auxilia a carregar os nossos fardos. Então todas as nossas ansiedades, hoje, esta noite, temos que lançar aos pés do Senhor. Aleluia. Porque Ele está, hoje, com os ouvidos atentos às suas súplicas aí do outro lado. E as nossas súplicas aqui deste lado.
Aleluia. Muitas vezes carregamos feridas, preocupações, injustiças e dores que conseguimos resolver sozinho, que não conseguimos resolver sozinho. O salmista nos ensina que o primeiro passo é entregar o nosso caminho ao Senhor. Entregar não significa desistir da vida, mas colocar nossas cargas nas mãos daquele que tem poder para cuidar de nós. Irmãos, como um bebê que fica no colo da mãe e todas as necessidades daquele bebê são supridas pelaquela mãe. Ela limpa ele, ela dá banho no momento certo, ela amamenta ele. É Deus cuidando de nós todos os tempos, irmãos. Deus cuida até do cristão quando ele morre. De grandes testemunhos de pessoas que foram vilipendiar, pessoas que eram cristãs e não conseguiram, porque Deus não permite. Quando Moisés morre, o diabo estava atrás do corpo de Moisés, mas o anjo do Senhor ocultou do diabo. Nós somos filhos de Deus através da morte de Cristo. Nós somos filhos co-herdeiros de Deus. Nós somos feitos para com o Pai. Aquele filho adotivo. Como o apóstolo Paulo foi apóstolo por adoção, nós somos filhos por adoção em Deus. Mas toda a graça, todos os direitos que os filhos verdadeiros têm, nós também temos como filhos adotivos. E glorifica esse Deus maravilhoso aí do outro lado, meus irmãos. Porque é grande as bênçãos do Senhor para a minha e para a sua vida esta noite. Aleluia, Jesus. Basta confiarmos 100% e entregarmos os nossos caminhos ao Senhor. Aleluia. Confiar no processo, porque o resto tudo Ele fará. Louvado seja Deus. Lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Deus tem cuidado de você, meu irmão e minha irmã. Deus tem cuidado dos seus. Você vai dormir, você fecha a porta. Mas mesmo se você não fechar a porta, Deus tem cuidado de você. Porque se Deus não guardar, em vão vigiam os que te guardam. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Porque Deus está em todas as coisas da vida do cristão, meus irmãos. Há necessidade de nós entregarmos as nossas vidas a Deus e ficarmos tranquilos, confiarmos no processo de Deus. Porque colheremos todos os frutos da sua vontade. E Deus, Ele só tem algo bom e positivo para nossas vidas. E jamais Ele vai nos decepcionar. Aleluia. Como nós, muitas das vezes, decepcionados, ficamos com outras pessoas. Confiar no Senhor de todo o teu coração e não te entregues o teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Deus trabalha onde as nossas forças terminam. Salmo 37, 5. Ele tudo fará para nós, se nós confiarmos no processo de Deus. Quando você entrega a sua vida, o seu caminho a Deus, Ele, irmãos, vai te dar como um grande mapa da vida, para você fazer as coisas as quais vai agradar a Ele. Mas o resultado de tudo isso é uma vida cheia de prosperidade. Não somente prosperidade física, mas prosperidades espirituais que são o melhor para todos nós. Porque muitas das vezes, irmãos, nós pensamos nos ganhos terrenos. Muitas das vezes nós pensamos somente nas coisas da terra. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele visitou, porque Deus levou ele lá, onde todos nós iremos. E ele disse um dia, o que os olhos nunca viu, e o que nunca chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém. Ele viu tantas coisas maravilhosas, que disse que não era lícito falar.
que não era lícito falar, compartilhar aquilo para com os irmãos. E ele ficou ansioso porque ele queria morrer para que ele fosse para este lugar. Imagina, irmãos, as coisas que Deus tem preparado para todos nós. Glória a Deus. Muitas das vezes nós temos fé parcial, acreditamos de forma parcial, entregamos os nossos caminhos de forma parcial nas mãos de Deus. Mas quando, irmãos, você acredita no processo e entrega seu caminho a Deus fielmente, e descansa e acredita no processo, você vai ver que Ele vai fazer as coisas, irmãos, de uma forma tão tremenda na sua vida, que você vai falar: eu deveria ter feito isso anteriormente. Eu deveria ter tido essa fé anteriormente. E muitas das vezes nós não colhemos os frutos do Espírito, porque nós não acreditamos 100% no processo de Deus. E a fé, que muitos falam que é aquilo que você não vê e aquilo que você espera, a fé simplesmente é a fidelidade ao Evangelho. Quando você é fiel ao Senhor, você vai comer do melhor dessa terra. E o processo de Deus na sua vida vai ser exemplar, irmãos. E todos verão com os seus olhos aquilo que Deus tem preparado para você e para as pessoas que vão te observar. Deus fará grandes mesas, como diz aos salmistas, na frente dos teus inimigos, e todos observarão como grande será aquilo que Deus vai te fazer na tua vida, vai te elevar, vai te enaltecer e vai te engrandecer se você se humilhar na presença de Deus. Se você descer no vale do oleiro, se você acreditar no processo de Deus, se você confiar 100% nele, Ele tudo fará para você. Aleluia. Irmãos, eu já tenho passado, vamos nos encerrar. Jesus fala, a palavra de Deus fala em Salmo 147, versículo 3. Pode se colocar de pé, meus irmãos. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Ele sara os quebrantados de coração. Salmo 147, versículo 3. E quando nós pensamos em confiar em alguém, lembre, irmãos, Isaías 49, 15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, que ainda mama, e nem ter compaixão do seu filho que gerou? Pode uma mãe, porventura, esquecer de amamentar o seu filho, e ter compaixão deste filho que ela gerou, embora ela possa se esquecer do seu filho, e eu não me esquecerei de você, diz Jeová. Aleluia! Irmãos, a mãe, ela pode esquecer de amamentar os seus filhos, ela pode esquecer do filho que ela gerou, mas Deus, Ele não se esquece da gente. O salmista fala assim, irmãos: onde eu posso me esconder dos teus olhos, ó grande Adonai? Porventura eu posso colocar o meu leito nas profundezas do abismo, que sobre mim estará os teus olhos. E no Salmo 121, irmãos, para nós finalizarmos, o Salmo 121 é o guarda do povo de Israel. Eleva os meus olhos para os montes, e de onde vem o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Louvado seja Irmãos, Deus que fez os céus e a terra, Ele está falando para você confiar nele. Ele está falando para você esta noite abrir o seu coração, que o Espírito Santo de Deus, Ele vai achar ferida emocional. Ele vai te curar de todos esses problemas emocionais que você está passando. Eu peço para que a igreja me ajude nesta oração. Eu peço para que você do outro lado acredite nesse processo. Feche os vossos olhos, que eu quero orar por você esta noite, para que o Espírito Santo de Deus possa te visitar esta noite, para curar as feridas. Eu não sei se as tuas filhas te magoaram. Eu não sei se os teus filhos te magoaram. Eu não sei se o teu esposo te magoou. Eu não sei se a tua esposa te magoou. Eu não sei se o teu vizinho te magoou. Eu não sei se os teus pais te magoaram. Se as pessoas da igreja onde você congregava te machucaram e abriram feridas, as quais você hoje fala: não acredito mais no ser humano. Se aquele amigo do coração que você tanto gostava te traiu,
aquela pessoa que você tanto confiava, te magoou profundamente. Eu quero falar para você esta noite, que Deus, Ele quer sarar essa ferida no teu coração. Aleluia. Para que você possa virar essa página na sua vida. Porque, irmãos, se você não perdoar essa pessoa, você está preso a essa pessoa. E você não consegue mais fazer mais nada. Porque você está amarrado a um sentimento que te leva para trás. Porque a Bíblia fala que aquele que não perdoa o seu irmão, Deus também não o perdoará. E você está fechando a porta do céu. Porque você não quer perdoar. Porque você não quer liberar o perdão para que o seu vizinho, para os seus pais, para os seus irmãos, para aquela pessoa que te magoou profundamente. Eu quero orar por você essa noite. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor. Eu quero te pedir, ó grande Pai, não por mim, ó Deus, porque todas as coisas o Senhor me supre, ó grande Deus, mas por essas pessoas que estão com feridas emocionais abertas nas suas vidas. Não importa, Senhor, quem abriu essas feridas, mas ajuda, ó Espírito Santo, essas pessoas a perdoar. Ajuda essas pessoas hoje, Senhor, a virar essa página nas suas vidas, a se desprender do passado, para que elas possam viver o presente e pensando no futuro próspero para elas. Ó Senhor Deus, ó Senhor Jesus, ó Espírito Santo de Deus, visita todas essas pessoas que esta noite precisam de uma cura emocional. E fecha essas feridas, ó grande Deus. Fecha, Senhor. Ó Senhor, o Teu Espírito é o único que pode penetrar no corpo das pessoas, atravessar a medula e até a alma, Senhor, dessas pessoas e sarar essas feridas emocionais. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, visita essas pessoas em nome de Jesus. Sara essas feridas em nome de Jesus. Que essas pessoas possam amar novamente, voltar a confiar novamente, voltar a ir para frente, Senhor, sair do passado e poder pensar no seu futuro, poder se relacionar com novas pessoas, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Tenha uma semana, irmãos queridos, abençoados. Que os vossos filhos saiam de casa, seus maridos e suas esposas saiam de casa, para ir para as suas atividades da semana e se retornem para casa em segurança, porque o guardião de Israel, o Deus de Israel, está cuidando de todos nós. Amém. Que os seus lares sejam protegidos por Deus. Amém. Para que o anjo do Senhor guarde você e torne você invisível dos homens maus da rua, dos malfeitores, dos homens roubadores, dos homicidas. Que vocês passam desapercebido no meio dessas pessoas, que eles não enxerguem vocês, possam ser abençoados por Deus, que não falte o alimento na casa de vocês, que as portas de trabalho sejam abertas em nome de Jesus. Aleluia. Para que todo mal caia por terra, toda obra de macumbaria caia por terra em nome de Jesus. Glória a Deus. Que toda seta contrária, que toda palavra faccionada saia da vida de cada um de vocês. Que o diabo seja calado no trabalho, que o diabo seja calado na faculdade, que o diabo seja calado aonde quer que vocês estejam. Que a boca dele seja fechada para com todos vocês. Aleluia. E que vocês possam ser protegidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém. E que essa reflexão fique nas tábuas do coração de cada um de vocês. E que essas palavras de hoje sejam contidas no fundo do coração de cada um de vocês. Seja escondida do diabo, para que ele não possa retirar essas palavras, para que no momento certo ela venha crescer e dê frutos positivos na vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Levante as mãos para cima. Me perdoe, irmãos, passei 10 minutos. Me perdoe. Que o grande amor de Deus, que a rica comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.